João capítulo 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes, ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim, ordenou-lhe Jesus. Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pôde fazer de si mesmo, mas somente pôde fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vos enviastes representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia que queimava e iluminava, e vos quisestes, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou.
Vos examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vos não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito honra que procede dos homens. Mas eu vos conheço bem e sei que não tendes em vos o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vos não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vos que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Já passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é um mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte, e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão de seus discípulos? André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos, e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, então, Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para um monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os dizendo: Sou eu. Não temais. Então, eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vos me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então, eles questionaram a Jesus: O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comiam maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes, então, Jesus:
em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu, e comentavam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como podia então ele dizer: Eu desci do céu? Por essa razão Jesus assim respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, ó qual me enviou, o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48 Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve, então, grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pôde este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu, em seu íntimo, que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vos que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criavam e quem o iria trair. E continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: Vos também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: Não vos escolhi, eu, aos 12? Todavia, um dentre vos é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram:
parte deste lugar e vai para a Judeia, para que os teus discípulos, semelhantemente, vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou o testemunho de que suas obras são más. Podeis-vos subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Mas, após seus irmãos terem subido, então, ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então, os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus, maravilhados, diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim, daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vos pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo: tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra, e todos vos assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, vos circuncidais um homem no sábado. E, se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Pena não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. 25 Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas observai. Ele fala atrevidamente, e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vos não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vos não conheceis. 2 Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso, procuravam prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão, acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará, porventura, mais sinais do que esses feitos por este homem. Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou, então, Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vos procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou vos não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles. Qual é o significado do que ele disse? Vos procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou vos não podeis chegar. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é um Messias. Mas alguns divergiram: como pôde o Cristo vir da Galileia?
Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fosses vos também iludidos? Porventura, acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E, quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem, sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu Galileu. Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia depois disso, cada um foi para sua casa. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vos estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra e, novamente, inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques. Mas falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aos fariseus, todavia, lhe indagaram: tu dás testemunho a respeito de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vos não sabeis de onde venho e para onde vou. Vos julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai, que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai, que me enviou, testemunha a meu favor. Então, eles perguntaram a ele: onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: vos não conheceis nem a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, da mesma forma conheceríeis a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo. E ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Uma vez mais, disse-lhes Jesus: estou partindo, e vos procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vos não podeis ir. Então, os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? E, por isso diz: para onde eu vou, vos não podeis ir. Mas ele seguiu dizendo-lhes: vos sois daqui de baixo, eu sou o lá de cima. Vos sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vos não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então, indagaram-lhe: quem és tu? E Jesus lhes afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós. Pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os:
Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vos fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vos faríeis as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vos fazeis as obras de vosso pai? Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai. Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vos me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vos não podeis entender minha linguagem? É porque vos sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vos pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vos não credes em mim. Quem de vos pode me condenar por algum pecado? E, se eu estou dizendo a verdade, por que vos não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vos não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhes Jesus: eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai, e vos me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretendes ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Todavia, vos ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele ouviu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos, e viste a Abraão. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se, passando por entre eles, saiu do templo.